Pegar nossa espada aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Agradecemos a Deus o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos aqui como Igreja de Cristo. Não é? E não há nada melhor, mais bonito, mais agradável do que se falar da palavra de Deus. Porque nós já começamos a entender que é uma palavra eterna. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Eu gosto de falar muito de medicina, de informática, das coisas, mas isso tudo passa. Mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Então, aquilo que a gente faz para Deus é para sempre. Vão passar o céu, vão passar a terra. Mas as palavras de Deus não passam. Não é? Porque elas ficam eternizadas dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo. Ela não fica nos livros, nos papéis, a palavra de Deus. Ela se eterniza no nosso espírito, porque nós somos o templo, o depósito adequado para a palavra de Deus. A nossa mente e o nosso coração são preparados para receber a palavra de Deus. Infelizmente, as astutas ciladas do diabo, as suas artimanhas, enganam o ser humano, onde que ele passa a dar valores incorretos às coisas aqui do mundo. Eu sempre digo, irmãos, não importa o tamanho da luta, da guerra, da batalha, a maior arma que existe no mundo não é a bomba nuclear, a bomba atômica, é o amor. Isso tudo está acontecendo para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estávamos com uma programação hoje, mas ela ficou adiada por motivos técnicos e motivos de estratégia também, não é? Os irmãos não se preocupem, as coisas estão sob controle, Deus está no controle de todas as coisas e nós nunca fizemos e nunca faremos nada por contenda ou por vanglória. Tudo que nós fazemos aqui é para honrar e glorificar o nome do nosso único e suficiente Salvador, e o que nós fazemos é abrir a mente e o coração das pessoas para que a palavra de Deus possa entrar através do Espírito Santo. Então, nós sempre falamos aqui que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele veio para desfazer as obras do diabo. E nós sabemos que tudo tem o seu tempo próprio, tem a sua estação própria, né? E Deus, no tempo oportuno, ele faz todas essas coisas prosperarem, não é? Então, nós queremos pedir aos irmãos um pouquinho de paciência, nos perdoe que não foi a data de hoje o tempo preparado para nós fazermos a programação que tínhamos almejado. Então, nós vamos continuar falando daquilo que a gente gosta muito de falar, que é do Evangelho, que é da Igreja de Cristo. Eu sempre digo, eu sempre investi na minha vida, naquilo que há de mais precioso aqui na Terra. Não investi mais porque eu não tive mais para investir. E foi uma vida só. Então, essa vida toda, eu a investi para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não quero dizer aqui para os irmãos, porque eu trabalho com anestesia, trabalho com vidas, né? Isso é muito gostoso, é muito bonito, mas eu trabalho também pregando o Evangelho, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Isso tem sido uma coisa... Deixa eu ver, a tela travou aqui um pouquinho. Por quê? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver, só um minutinho aqui. Coisa técnica aqui. Eu estava mexendo num vídeo e... Deixa eu ver aqui. E bloqueei, em vez de bloquear a outra tela, eu bloqueei o vídeo. Mas é gratificante, irmão, você poder cuidar do templo onde Deus habita. Mesmo sendo o nosso corpo perecível, a nossa alma, ela é eterna. Então, eu peço que os irmãos tenham sempre esse cuidado de praticar essa coisa gostosa que é o Evangelho, né? Para a gente nunca mais se esquecer disso tão maravilhoso que Deus fez por nós. Nos deu um corpo maravilhoso e nos deu um espírito e uma alma. Eu acho que a palavra de Deus diz que sábio é a pessoa que ganha almas. Então, e nós temos, assim, uma coisa de Deus, para explicar para os irmãos, uma coisa muito, muito diferente que aconteceu na nossa vida. De repente, Deus fala assim, você vai ganhar os maçons para Jesus. Coisa que ninguém nunca tinha parado e pensado. E nem eu, e ninguém. Então, de repente, Deus faz assim, olha, montei um projeto em cima de você, como fez em cima de Salomão. Infelizmente, Salomão foi uma das piores vergonhas que a gente tem na Bíblia. Um homem que Deus investiu nele. O homem que trocou Deus por prostituta, por mulheres vadias, por ídolos, destruiu o povo judeu, dividiu a tribo de Judá, a tribo de Israel, as 12 tribos ficaram 2, perdeu o reinado dele. E hoje nós vemos daquela época, por causa do dinheiro, do pecado, até hoje nós temos uma igreja que Deus chama da igreja prostituta, que abandonou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, por isso, nós vamos falar mais um pouquinho hoje dessa igreja. O que é essa igreja? É uma coisa especial. A igreja de Cristo é uma coisa assim especial, uma coisa, como dizer, uma coisa de Deus. Tudo, a natureza, está vendo as coisas lindas que Deus fez, mas a igreja é Deus aqui na terra. A igreja é Deus aqui na terra. E Salomão deixou todo o sonho de Deus investido nele, transformar numa tragédia. E vai terminar numa tragédia maior. Nós estamos caminhando para esse final, onde que eles pretendem dominar o mundo, chipar as pessoas, governar tudo e vão ficar todo rico, dono do mundo, vão escravizar as pessoas. E nós sabemos com toda a paz, com toda a tranquilidade, que este reino será um reino dividido, é um reino que não vai prosperar. É um reino que veio trazer morte, guerras, destruições. Todas as guerras no mundo, irmão, são feitas pelo sistema religioso. Todas as guerras. Nós pedimos que Deus nos dê tranquilidade para, até esse momento que a gente está preparando a igreja para encontrar com Jesus. Que nós tenhamos sucesso nessa caminhada. E que nós não possamos fazer que nem Salomão fez. Abandonou um projeto tão lindo, bonito de Deus na vida dele. Trocou por nada. E olha o fruto do que está aí, a igreja prostituta. Ainda persegue e mata a igreja de Cristo. Então, por isso, nós vamos falar que igreja é essa? Que coisa é essa linda? Que era para todo mundo pertencer lá naturalmente e ser feliz. Mas que Satanás, com a sua igreja prostituta, persegue e quer matar essa igreja de Cristo de todo jeito, mas ele não consegue, nunca vai conseguir. Porque as portas do inferno jamais vão vencer esta igreja maravilhosa, esse milagre. Então, a minha vida inteira, desde criança, irmão, já falei isso para os irmãos,
Tinha 7 anos, morando lá no interior do Espírito Santo. Disse: Deus, eu quero ser um médico anestesista. Já falei a especialidade toda. E quero ser um missionário. Interessante, eu não tive aquela visão ali diante de Deus. Eu sozinho, no interior, não recebi influência de ninguém, eu e Deus. Assim como cada um deve tratar suas coisas com Deus. Você sozinho, em particular, você e Deus, deve resolver seus problemas. Eu falei: Deus, eu quero ser um médico anestesista e quero ser um missionário. Então, eu poderia não saber o que eu estava pedindo, mas o Espírito Santo estava falando por mim. E graças a Deus, Deus me permitiu, com muita luta, muito trabalho, realizar esse sonho. E até aqui, o presente momento, não tenho que me envergonhar de tudo que eu fiz como missionário e como médico. E eu espero que Deus me leve até o final da minha vida, irmão. E que eu não preciso fazer o que Salomão fez, abandonar o projeto de Deus. Para você ver, quando eu falo aqui com Saad, irmão, a minha vida, em primeiro lugar, eu devo a Deus. Em segundo, ao Saad. Porque eu vivi tão intensamente o Evangelho, irmão. Eu passei a incomodar as pessoas que depois eu vim descobrir que serviam a Satanás. E eles não tinham o que acusar contra mim. O que a gente vai fazer com esse rapaz? Ele está acabando com a nossa obra. Nós estamos tentando levar essas pessoas para o inferno e ele não é pastor aqui, não é nada, não é tesoureiro, não é secretário. É um trabalhador, não é diácono. Ele não tem função nenhuma, é um servo, um escravo. E Deus começou a me usar em todos os setores de uma grande igreja chamada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, porque eu aprendi e conheci a viver o Evangelho. O Evangelho não é um livro que você lê e depois você põe no armário: já li esse livro, li aquele outro. O Evangelho é uma forma de vida. O Evangelho não é uma solidão, uma vida que você vive sozinho, num livro de história que você leu. O Evangelho é loucura para os homens, mas ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, numa condição dessa, irmão, sem eu saber, sem perceber nada, irmão, em 1995, Satanás, na covardia, no jeito como ele sempre foi covarde, pediu a minha cabeça. Sempre me propuseram coisas corruptas. Eu não aceitei. Eu sempre preferi o caminho estreito. Aquele caminho que quando você chega no final dele, você sente o prazer. Eu venci, mas não foi sozinho. Eu venci porque Deus estava comigo. Esse é o prazer de você dizer: eu cheguei lá, mas foi Deus que chegou comigo. Não foi que nem Salomão. Abandonou as coisas de Deus no meio do caminho e não chegou a lugar nenhum, a não ser no inferno. Não tem dúvida nenhuma. Salomão está queimando no inferno. Se ele chegou a se arrepender, foi tarde demais. E quem conseguiu estragar, consertar o estrago que Salomão fez na terra? A tristeza que ele causou a Deus. A tristeza que ele causou ao povo judeu. A tristeza que ele causou à humanidade. Então, por isso, irmão, nós temos lutas e dificuldades. E nesse momento tão difícil da minha vida, que eu não sabia nada que estava acontecendo. Aí levanta um senhor e começa a investigar minha vida. Não percebi, não vi, não sabia de nada. Levantaram toda a minha vida.
E hoje eu sei como as coisas acontecem lá. É só chegar assim, pegar o martelo e fazer assim, ó. Executa. No meu caso, não tinha o que discutir. Nós já matamos tantos servos de Deus no mundo. E começou com Abel. E para Satanás matar mais um, menos um, não faz diferença. Então, com a minha generosidade, eu comprei 3.500 livros Maçonaria e Fé Cristã e distribuí gratuitamente. Deus nunca me colocou no meu coração comprar ou vender almas ou fazer negócio com as almas das pessoas. Deus me colocou servir a Deus em primeiro lugar como servo, como templo. Servir amando o templo onde Deus habita e nada fazendo por contenda e muito menos por vanglória. E de repente uma pessoa do mais alto grau e categoria diz: eu vou executar a missão que vocês me deram. Eu vou matar o doutor José Renato Pedrosa para satisfazer o satanista, falso profeta disfarçado em homem de Cristo, Fausto Aguiar de Vasconcelos. Eu peço desculpa aos irmãos porque eu sou humano. Os adjetivos que eu já tenho colocado por esse homem, eu não consigo esconder a minha tristeza. Um cara que eu servia como servo dele, escravo dele, na primeira igreja batista do Rio. Ele não teve nada para acusar contra mim. E o Saad era o secretário dessa mesa. E bateu o martelo. Vou cumprir. Esse homem me conhece. E quando ele me conheceu, ele conheceu a Deus. E lá dentro onde ele estava, onde passou anos e anos, ele foi enganado até o grau 33. O maçom grau 33 mais novo, mais competente do Brasil. Era designado para cumprir as maiores sentenças de mortes na maçonaria, na polícia maçônica, na escuderia Lecoque, o maior grupo de extermínio do Brasil. E o Cláudio Guerra também participou. Eu coloquei ele para falar junto com o Cláudio Guerra. E lá estavam reunidos as cúpulas da igreja que se chama evangélica. Se prega o evangelho. Por isso nós estamos estudando mais um pouco da igreja. A igreja é aquilo que prega a boa nova, que prega a boa notícia. O que você vê nos rádios, nas televisões, na própria internet? Notícias horríveis. E só tem uma notícia boa, ela se chama Evangelho. Que, infelizmente, eu comecei a pregar esse Evangelho há 35 anos. E desafio alguém a provar. Desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, se alguém pregou o Evangelho aqui no Brasil. Nunca. Pesquisei isso tudo. Os estudos, livros, jornais, revistas, pregaram religião. Escreveram livros, culturas. Mas o Evangelho não é uma coisa que você fala, é algo que você vive. Isso incomoda Satanás. Isso destrói barreiras. Isso muda gerações. Isso
que é a igreja que se chama Igreja de Cristo. Não são cursos de teologia. Então, a minha vida, de 1995 para cá, vendo Saad, passou a ser um projeto de Deus. Não fomos nós que sentamos na beira de uma praia, tomando cerveja, numa mesa. Olha, vamos criar uma religião? Vamos faturar? Vamos fazer um negócio diferente aí? Não. Nós somos um projeto de Deus. Isso muito me orgulha. Mas me dá um peso muito grande. Eu não posso falhar como aquele Salomão falhou. E eu não vou falhar. Eu vou resistir a todas as tentações. O programa não saiu hoje, mas você pode ter certeza que ele vai sair. Porque o meu Deus não falha. Ele é maior do que todos os outros. Ele não tem preço. Quando eu vejo o que o Cláudio Guerra passou e tem passado ainda hoje como servo do Senhor, irmão. Queria tanto que eu pudesse dar um seguro de saúde para ele. Eu dei a casa dos meus pais, que é a primeira coisa que eu ganhei na minha vida com meu dinheiro. Comprei, construí, reformei uma casa para meus pais, que nunca tivemos casa. E fui aumentando e ficou uma casa linda, bonita, simples, mas bonita. E o Cláudio Guerra mora lá, irmão. Ele, a esposa e o filhinho dele. Ele se trata no NPS, está com dificuldade no joelho. As pessoas gastando fortuna, milhões e milhões de dinheiro, irmão, para comprar pessoas, para calar as pessoas. Fortunas de dinheiro para construir aquilo onde Deus não habita. E não tem consciência que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Não tem consciência que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Então não posso chegar assim e dizer, Deus, agora eu vou montar uma religião, vou montar uma estrutura, gente. Não tem como. Eu e o Saad passamos por lutas, dificuldades. O prazer hoje que eu queria, eu tenho um carro velho aí que eu prestei, dei para ele. Queria que ele tivesse uma casa decente para ele viver como servo de Deus. E quando ele servia a Satanás, ele tinha uma vida próspera. Mas não falta nada para ele, graças a Deus. Deus tem sustentado. Mas algo que ele pudesse ter um pouquinho mais de conforto. Então, esses são os nossos grandes desafios. Com todo o poder que Deus nos deu, nós lutamos para sobreviver. Nós lutamos para permanecer no Evangelho. Nós lutamos para permanecer no Evangelho. Como o Saad disse, lá onde eu estive eu não volto mais. E o Cláudio Guerra também disse, lá onde eu estive eu não volto mais. Eu quero que Deus tenha misericórdia desses maçons, que não venham perseguir aqueles que se arrependeram de servir a Satanás e vieram servir a Jesus Cristo, como esse nosso irmão lá de São Paulo agora, que é guarda de selos. Se a maçonaria tiver um pouco de honra, de caráter, de dignidade, de respeito, de amor ao próximo, se for a entidade que tem um mínimo de 1% de dignidade e de honra, que não venha perseguir os ex-maçons. Porque Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio de escolher. Eu quero ganhar, não é meia dúzia, eu quero ganhar todos os maçons para Jesus. Como Jonas, eu já escrevi isso, fiz um programa várias vezes. Como Jonas foi lá e ganhou aqui todos os seus inimigos. Para Deus, lá em Nínive.
e eram inimigos da família dele. Então, o nosso projeto, irmão, não foi escrito em papel. O nosso projeto não foi escrito nas nuvens. O nosso projeto foi feito no coração de Deus. Por isso, hoje nós temos o que às vezes muitas e muitas empresas não têm. É credibilidade, confiança. Pode ter dinheiro, pode ter vaidade, mas não tem credibilidade. Isso só quem dá crédito à pessoa é Deus. Satanás dá vaidade, dá dinheiro, dá prostitutas, dá riquezas. Então, nós estamos num desafio tão grande. Num país onde predomina a corrupção, a mentira, o erro, onde as pessoas de bem são covardemente assassinadas. Eu quero que um dia Deus dê coragem e o momento e a oportunidade. O pastor Saad poder contar tudo que ele já me contou, irmão, como Cláudio Guerra me contou, a covardia que existe no reino de Satanás. É uma coisa da gente tremer, gelar as mãos e os pés. Tu vê que as pessoas não param, não param para pensar que existe um Deus que está no domínio e controle disso. Por mais que os 72 demônios da Goetia de Salomão esteja destruindo o mundo até hoje. E ele vai se assentar no templo reconstruído lá em Jerusalém, querendo parecer Deus. O sistema religioso e a maçonaria nunca teve Deus. Eles têm demônios que vão se assentar nesse templo que o Bispo Macedo construiu aqui. Mas é lá em Jerusalém. Eles vão se assentar lá, esses demônios, querendo parecer Deus. Querendo parecer o leão da tribo de Judá. Eles nunca foram e nunca serão. Eu, sim, a mínima segurança, seu mínimo conhecimento da palavra de Deus, do que estava acontecendo ao meu derredor, mas a palavra de Deus, Deus estava cuidando de mim, me guardando e preservando. Hoje nós temos, irmão, 30, 40 milhões de pessoas que estão abandonando esses templos, onde as suas lideranças servem a Satanás na maçonaria. E depois sobem covardemente nos púlpitos e vêm falar em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai terminar essa obra que Ele começou na minha vida e na vida do pastor Saad. Não é um projeto meu, não é um projeto do Saad. Vocês me perdoem, mas é um projeto de Deus. Eu não quero envergonhar, entristecer Deus, como Salomão entristeceu. Eu não quero ser uma desonra para o meu país, para o meu povo, descendente, Jacob, sem filho de Jacó. Eu não quero ser uma desonra para os árabes, a quem Deus me permitiu, esse libanês, salvar a minha vida da mão desses mercenários que eu ajudei a sustentar e criar. Eu quero ter cada dia mais, merecer a confiança de vocês, meus irmãos. Nós trabalhamos aqui com a câmera pequenininha assim, ó. A câmera pequenininha. Um monitor de TV, um computador que está há 10 anos, que hoje eu fui comprar uma placa para melhorar. Você vê que trava. Deus está usando esses 5 pães e 2 peixinhos. Esses 5 pães é a igreja. Os 2 peixinhos, eu e Sádio.
para mudar a história do Brasil. E é para mudar para sempre, irmão. Para sempre. Até a volta de Cristo e para a eternidade. Isso é para provar para vocês que Deus faz a obra. Não é com dinheiro, não é com arrogância, não é com Satanás. Deus faz a obra deles com homens pequenos, porque grande é o Senhor. Nós não precisamos ser grandes. Nós precisamos desafiar Deus. Eu não mereço, irmão, ter passado por tudo isso e Deus ter preservado a minha vida. Para eu vender agora a minha vida, a obra de Deus, por um prato de lentilha. Não, irmão. Eu abro mão da minha vida, de tudo da minha vida, profissão, tudo, dos meus bens. Mas não abro mão do que Deus me chamou para pregar a palavra dele. Passo lutas, passo dificuldades, os problemas todos que qualquer um tem, irmão. Mas merecer a confiança de aproximadamente 40 milhões de pessoas, irmãos, sem nunca ter saído aqui do meu quarto. Como Jesus nunca saiu de Jerusalém, ele mudou a história do mundo. Nós estamos mudando a história do Brasil. Eu tenho medo, irmão. Tenho medo de errar. Fui abandonado por todos e por todos, irmãos. Humilhado por todos e por todos. A TV Record e a TV Globo nos chamou para negociar, irmão. Estão oferecendo milhões e milhões, não é em dólares. Se for de Deus, eu aceito. Se for do homem, perdido. Jamais, Igreja de Cristo, eu vou abandoná-los. Jamais, Igreja de Cristo, eu vou abandoná-los. Não tem dinheiro no mundo que compre essa igreja aqui, que nós estamos com luta e dificuldade. Se for de Deus, eu aceito. Se não for, irmão, eu não aceito. Eu não aceito. Porque eu não tenho dinheiro, não tenho direito de negociar isso, irmão. Isso não me pertence. Isso é um projeto de Deus, como foi um projeto de Deus na vida de Salomão. Ele não tinha direito de fazer isso. Nós estamos simbolizando um pouco de esperança para o povo brasileiro, um povo que já vem submetido a mentiras, a perseguições, arrogâncias. Nossa, se eu contar as humilhações que eu passei nos meus locais de serviço, irmão, as pessoas saírem todas para almoçar. Vamos lá para o restaurante tal. E nunca me chamaram, irmão. Onde eu trabalho há quase 40 anos. Por quê? Sou servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o pecado que eu cometo. Porque o Fausto foi pedir a minha cabeça, como a pedida de João Batista, que estava pregando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E assim pediram a cabeça de João Batista. E assim pediram a minha. Quem sou eu para ser João Batista? Eu sou 0,00001% de João Batista. Mas o que está aqui dentro é o mesmo que estava dentro de João Batista. Então, Igreja de Cristo, eu peço que vocês continuem confiando, não em mim. Eu não sou digno da tua confiança, mas confiando
naquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus, o Yeshua HaMashiach, que é o nosso templo no passado, no presente e no futuro. Ele é de honrar o Brasil, é de honrar a igreja dele. E que a igreja dele vai continuar vencendo nesses últimos anos que antecedem a volta de Cristo. Nós precisamos orar pela TV Globo, orar pela TV Record, para que eles abram o seu coração, a sua mente, para que Jesus possa dirigir essas duas grandes e importantes emissoras aqui no Brasil. Que elas abram espaço para o Espírito Santo entrar e dirigir e transformar isso de utilidade pública, de trabalhar em prol do ser humano, não em prol do engano, mas usar a maior arma que existe no mundo, o amor. As tentações são grandes, irmão. As tentações são grandes. Orem por nós, irmãos. Para o caminho que Deus abrir, irmão, nós iremos. Mas se for do diabo, nós recusamos. Pode ficar tranquilo. Nunca negociarei a igreja de Cristo. Se a porta que Deus abre para continuarmos pregando o Evangelho, nós aceitaremos. Se for para calar a igreja de Cristo, jamais. Jamais. Porque, primeiro, nós não temos esse direito. Nós não somos nós. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos claramente um projeto de Deus. O homem que deveria me matar, eu ganhei ele para Jesus. E ele poderia fazer tanta maldade, irmão. Se ele quisesse negociar como Silas Malafaia, o maçom Silas Malafaia, satanista. O Caio Fábio mostrou um vídeo já há 30 anos. Ele sabia que o dinheiro da Igreja Universal vinha da desgraça alheia, vinha do tráfico de drogas. O fundamento da Igreja de Cristo não é feito com tráfico de drogas. O fundamento da Igreja de Cristo é feita com Jesus Cristo, a pedra angular, pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores, os maçons. 22 versículos na Bíblia. Eu descobri e mostrei isso. Então, o Silas Malafaia, para chantagear o bispo Macedo, ele cobrava $40 mil por mês para não falar a verdade para o povo brasileiro. Isso dá aproximadamente R$150 mil por mês. Eu acho que nisso o Caio Fábio não errou, não mentiu, porque nunca ninguém desmentiu o Caio Fábio. E o Saad conhece todas essas histórias de terror. Ele conhece tudo isso. E confirmou. Como é que pode? Nós somos diferentes de tudo isso, irmãos. Nós somos diferentes de tudo isso. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, para ser templo de Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, falhos, humanos. Então o Brasil está mudando, gente. O Brasil está mudando, mas não é na política, não é na religião. É o povo que está chamando para si a responsabilidade. Eu quero assumir a minha responsabilidade, a minha parte diante do Senhor. Eu quero fechar a porta do meu quarto e falar com o Senhor. Porque Jesus rasgou o véu do templo. Eu falo direto com ele, sem intermediário, sem Nossa Senhora, sem Santo Antônio, sem São Jorge, sem São Silas, sem São Macedo, sem São não sei o que das quantas. Está se construindo um novo Brasil.
E o fundamento é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento. Graças a Deus, isso está acontecendo. Fico muito feliz por isso. E nós temos que guardar, preservar essa igreja, irmão. É a coisa mais linda, mais bonita, mais preciosa que existe na terra. Não é religião, não são sacerdotes, não são templos. Coisa mais preciosa, de maior valor que existe na terra, coisa mais bonita, chama-se Igreja de Cristo. É nela que eu invisto desde criança. Não tive aquela visão de ser um pastor, de ter um templo, aquela fanfarra toda, ter aviõezinhos, ter aqueles... Sempre pedi a Deus desde criança, quero ser um missionário. É que ele tem uma missão. É uma missão que eu pensei que era impossível. Hoje as lojas maçônicas estão batendo colunas. Até os termos maçônicos, eu sei mais maçonaria do que qualquer maçom. E olha aqui para os irmãos. Vocês querem saber a pessoa que menos sabe sobre maçonaria? Os maçons. A pessoa que menos sabe sobre maçonaria são os maçons. Porque o homem que escreveu os 32 graus da maçonaria, o maior corrupto, o maior bandido do mundo, ele tem nome, Albert Pike, com Giuseppe Mazzini. Eles criaram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. E Terceira Guerra Mundial entre árabes e judeus, você imagina, eu e Saad, a gente odiando, matando um ao outro. Vocês conseguem imaginar isso? Nunca mais. No nosso projeto, um judeu vai odiar um árabe vai odiar... Foi quando Satanás, lá na maçonaria, como tantas vezes encarnou no pastor Saad, não encarnando a luz, Satanás. E tantos homens, 22 de janeiro de 1870, Albert Pike, Satanás fala para ele, olha, vocês têm que fazer isso, 3 guerras mundiais e matar os crentes. E é isso que o Fausto Aguiar de Vasconcelos estava fazendo, cumprindo a obra de Satanás na vida dele. Tem um crente lá na sua igreja que trabalha pra caramba, aquele povo do Morro São Carlos, abre escola lá no presídio de Bangu, está fazendo curso de informática no presídio aqui da Frei Caneca, que não tinha nem evangelismo ao lado do presídio, está atendendo esse pessoal do Morro São Carlos, até que um dia que eles chegaram e disseram, olha, fecha esse ambulatório do Pedrosa aqui, porque a igreja está ficando cheia de pobres. Aí eu falo para um diácono médico que veio me falar isso. Meu irmão, você não sabe a palavra de Deus, que no meio de nós estariam sempre os pobres? E Sofonias 3:10. Deixarei no meio de vós um povo humilde e pobre, eles confiarão no Senhor. As pessoas acham que as pessoas ser de Deus têm que ser ricas. Eu faço conta até hoje. Pago um apartamento financiado, altas taxas de juros. O sistema bancário que é todo dos religiosos. Os bancos todos, irmão, no mundo são dos religiosos. Das empresas todas. Pago 3 apartamentos para ficar para viver com dignidade, para não comer na mão do diabo. Eu vou entrar no estudo de hoje, falar um pouco da Igreja de Cristo, irmão. Mas eu tinha que dar satisfação para os irmãos. Eu quero que vocês orem pela TV Globo. Eu quero que vocês orem pela TV Record. Para que elas cumpram a missão maravilhosa que Deus deu a elas, de anunciar notícias, mas que eles venham anunciar as boas novas, as boas notícias. O povo brasileiro está cansado de notícias ruins. Mas não são esses falsos profetas que nem o Fausto Aguiar de Vasconcelos, que serve a Satanás. Fez pacto com o diabo e senta num templo onde Deus não habita. Para enganar as pessoas. Os sacerdotes não podem fazer isso. Por isso Deus aboliu os sacerdotes.
aboliu os templos, aboliu os sacrifícios, aboliu o custo, o dinheiro, dízimo, oferta. A coisa mais simples, mais óbvia do mundo chama-se boa notícia, o Evangelho. Eu quero agradecer, irmão, pelas duas propostas que a TV Globo e a TV Record fizeram para nós. Ore, irmão. Se for de Deus e para o bem da Igreja de Cristo, nós estamos dispostos a aceitar. Mas se não for, irmão, vocês podem ficar tranquilos. Nós não aceitaremos. Eu jamais vou abandonar vocês, irmãos. Jamais. Então, primeiro eu estou consultando a Deus e depois a Igreja de Cristo. Vocês orem. Se for de Deus, eu aceito. Se não for de Deus, eu não quero. Ore por isso, irmão. Ore por isso. Se for para edificar, para levar boas novas ao povo brasileiro, que está cansado de ouvir notícias, mentiras, irmão. A gente não quer fazer nada por contenda e vanglória, mas a gente também quer que esse povo pare de enganar as pessoas. Parem de enganar as pessoas. Tome vergonha na cara. E comece a clamar pela justiça de Deus. Para que essas pessoas paguem por todo o mal que já causaram esse Brasil, gente. Chega de maldade. Chega de crueldade com o povo brasileiro. Chega de humilhar o povo brasileiro. Chega de enganar, de mentir para o povo brasileiro. Jesus é a verdade que liberta. Irmãos, os templos estão esvaziando. Porque está em Amós. E nesses últimos tempos, profecias, a Bíblia cumpre tudo, não tem nada errado aqui na Bíblia. Nada. Já citei várias vezes aqui, Amós 8. Que Deus iria mandar nesses últimos tempos uma fome e uma sede tão grande da palavra de Deus. Mas não haveria quem pregasse. Não haveria quem pregasse. E as pessoas iriam procurando de mar em mar, ou seja, de religião em religião, e não encontraria quem pregasse a palavra de Deus. Não encontraria. Amós 8, acho que 10. Cadê aqui? Eu já estou aqui, todo enrolado aqui. Então, isso que eu queria dizer, irmãos, aqui, ó, Amós 8, de 10 em diante. Então, nós estamos alimentando esse povo brasileiro há 35 anos. Eu poderia ter, quando começou o R.R. Soares, o Valdomiro Santiago, o Bispo Macedo, eu poderia também ter começado a criar uma religião, construir templos. Eu preferi cuidar dos templos onde Deus habita. Eu preferi o título de louco, porque o Evangelho é loucura diante dos ignorantes, das prostitutas, dos ladrões, dos assassinos, dos falsos profetas. Mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Isso é boa nova, boa notícia. Que nunca o Brasil, há 35 anos, o Brasil não tinha ouvido pregar o que é boa nova. O que é boa nova, boa notícia? Jesus rasgou o véu do templo. Ele acabou com religião, acabou com o templo, com o sacerdote, com dízimo, com oferta, com dinheiro. Aquilo que há 600 anos antes, Deus já tinha levantado todos os profetas da Bíblia para falar contra as obras malignas de Salomão. Todos os profetas da Bíblia. E Deus falou, espera aí. Isaías falou, ó, de Jerusalém vai surgir uma pedra de escândalo. Vocês não tardem por esperar.
Esta pedra será a pedra principal de esquina. O pessoal metendo profecias em cima de Salomão, suas prostitutas, seus templos, seus demônios, sua goetia. Todos os profetas de Deus foram levantados para isso. E ninguém do sistema religioso até hoje pregou Ezequiel 8. Eu, Abimael, hoje nós somos grau 33, o Saad e outros 2, 3 irmãos mais aí. Por quê? Ezequiel 8 é o retrato da igreja prostituta que está aqui no Brasil. É o retrato deles. Eles não têm coragem de mostrar quem eles são. Deus abandonou a igreja prostituta, Ezequiel 8:6, devido a grandes abominações, levar o ramo ao nariz. Ninguém sabia o que era isso, mas o pequeno e humilde Pedrosa foi lá buscar e encontrou o funeral maçônico e levou Abimael lá em Brasília, em São Paulo. E quando Deus cegou o R.R. Soares, o Silas Malafaia, tudo isso, nós temos 4 programas. Quando o Bispo Macedo, Silas Malafaia, abriu os olhos, ele vem justamente nos perseguir. Quem é que persegue a igreja de Cristo? Um pastor de Cristo? O maçom satanista Silas Malafaia. Manda ele me processar, irmãos. Manda ele me processar. Esse sem vergonha, injusto, fazendo campanhas no Brasil, pedindo: gente, nós precisamos de liberdade de expressão. Eu já xinguei esse homem de vários nomes. Não quero mais, irmão, vocês me perdoem. Porque não tem adjetivo para dizer a essas pessoas que vivem dos dízimos e oferta das pessoas e enganam as pessoas. Eu não tenho adjetivo maior para dizer quem são essas pessoas. Esgotaram meu dicionário, não aguento mais. Já estou virando Caio Fábio. Não aguento mais. Não vou dizer mais quem esses homens, mas vou mostrar quem eles são. Vou mostrar quem eles são, em nome de Jesus. Sabe como que é? Mostrando aqui a palavra, o que é um pastor, o que é um servo, o que é a igreja. O que é a igreja de Cristo. Graças a Deus, eu sempre investi tudo que eu tive e tenho na igreja de Cristo. Hoje ainda tento sustentar, às vezes pagar um seguro de saúde, uma conta, um negócio de um pastor aqui, um pastor ali. Perseguido por esses canalhas que servem a Satanás aí, irmãos. Eles não têm emprego, não têm seguro de saúde, não têm nada, e estão lá nos morros, nas favelas, pregando o evangelho. Esses que nós temos que ajudar, irmão. Estes. Não cabe mais discutir o que é maçonaria, o povo todo, o mundo todo já sabe. É obra de Satanás, irmão. Não é lugar de nenhum homem que tenha dignidade. Olha o que o Fausto pediu para todos os médicos maçons do Brasil se levantarem contra mim. Eu sozinho, irmão, sozinho não sabia de nada disso. As portas se fechando dia e noite para mim. Mas nunca faltou nada para mim nem para meus filhos. E nem para ajudar a obra de Deus. Então, sou um projeto pequeno e simples, irmão. Mas eu não quero errar como Salomão errou. Não fui eu que escolhi estar na posição onde eu estou, irmão. Eu não mereço essa confiança de Deus que Ele depositou em mim. Eu não sou digno dessa confiança de ter me separado para passar por tudo isso. Mas Ele me deu tanta força, irmão, tanta força. Eu já falei para os irmãos, quando eu comecei a escrever meu diário, num disquete escondido, eu guardava. Eu parei de escrever. Eu não tinha coragem de ler o que eu tinha escrito ali, de tanto sofrimento. Sua família, você com 3 filhos, a tua mulher, tua sogra, não encontram nenhum erro na sua vida. Então vão arrumar um crime. Comando do Fausto de Aguiar de Vasconcelos, que é da casa da minha sogra todinha, eu vou lá buscar minha filha. O cúmulo da covardia. Nenhuma dessas pessoas foram punidas
porque no Brasil e no mundo, há 2000 anos, desde 2 Tessalonicenses 2, opera o mistério da injustiça. E não é o maçom Jorge lá, que é o Sérgio Moro, que vai trazer. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, 1, em vão trabalham os construtores. Isso é trabalho do diabo para arrecadar dinheiro para eles, irmão. Não acredite em Sérgio Moro. Maçom também, irmão. Da mesma qualidade do Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira. Como Deus nos revelou, nós estamos mantendo toda essa lista. Da mesma qualidade, da mesma estife de Fausto Aguiar de Vasconcelos. São incapazes de praticar justiça. Como manda a palavra de Deus, porque todos nós somos iguais diante de Deus e na Constituição brasileira, irmão. Não acredite nesses homens, irmão. Acredite na justiça de Deus. Eu estou vivo e sobrevivi. Por isso meu nome também é Renato. Sou José, porque eu fui vendido para o povo do Egito, da maçonaria. Onde Salomão foi buscar todas essas prostituições, esses pecados, esses adultérios, esses ídolos, lá nas abominações do Egito. E eu fui vendido para o povo da maçonaria pela minha família. Casado, com 3 filhos, nunca toquei em outra mulher. Nunca toquei em outra mulher. Recebi o convite da maçonaria. Era para me calar. Falei, não sei o que é isso, mas não entro nisso. Mulher não pode entrar, então isso não é de Deus. Meu Deus não faz acepção de pessoa. Isso foi o suficiente para discernir o que era do diabo. Tem um jeito. É quando o meu povo se quebrantar, se arrepender dos seus pecados, se curvar diante de mim. Não é curvar diante dos homens, das imagens, dos ídolos, de Nossa Senhora, Santo Antônio, São João, Nossa Senhora da cabeça, dos pés, esses demônios todos. Quando nós nos curvarmos diante do único e suficiente Deus que existe na Terra. Deus único. Tudo isso que existe e outros são demônios na Terra. Só existe um Deus até hoje. E nunca existirá outro. E ele vem estabelecer o reino dele agora. Essa nova ordem mundial é uma farsa, uma fake, uma mentira. Já deu errado, irmão. O barro e o ferro não se combinam. É um reino dividido. Jesus vem, esmiuça isso. Para que maçonaria, ONU? As religiões todas estão se unindo para dominar o mundo. A minha alma vale mais que o mundo inteiro. Quem é que pode comprar minha alma? Alguém aí tem o dinheiro para comprar minha alma? Ela vai mais que o mundo inteiro. Esse é o preço que Deus te deu, irmão. E olha por quanto você se valoriza. Olha no espelho, olha por quanto você se vende. Então, louva a Deus, irmão. Pela igreja de Cristo, é isso que nós temos que mostrar. Louva a Deus pela vida do Saad. Irmão, abandonar tudo aquilo, irmão, de poder. O que esse homem praticou como Cláudio Guerra, de coisas do inferno. Só o Cláudio Guerra abriu a boca. Falei, conta tudo. 1 João 4,18. Deus ainda não me deu essa autoridade para falar com Saad isso. Mas se Deus falar para mim, manda o Saad contar tudo. Eu falo para ele. Eu falo, e ele vai contar tudo. E não vai acontecer nada com ele. Porque é Deus que está no controle da minha vida, da vida dele. Não tem nenhum homem. Abriu a comissão da verdade em cima de todos os assassinatos, irmãos. Os crimes bárbaros mandados pelas autoridades maçônicas. Quem mandava o Cláudio Guerra matar as pessoas? Perdigão, maçom grau 33. Assim como o Fausto, foi lá pedir minha cabeça. Esses são os homens de Deus que estão aqui no Brasil. Eu não conheço, nem quero conhecer os bandidos. Só esses homens de Deus, dos altos graus intelectuais. Aí Deus consentiu que toda a podridão da maçonaria inglesa, mais ligada à igreja evangélica,
se diz essa igreja prostituta. Ficar à direita ficou com raiva, mostrou todos os podres da esquerda. Quem é que revelou toda essa podridão aqui? É Deus. Deus disse nada ficará encoberto. Quem que ele usou? Doutor Pedrosa aqui, Cláudio Guerra lá, e os irmãos lá no presídio, pastor Leopoldino, que teve, irmão, a felicidade de passar em primeiro lugar no concurso para engenheiro da Petrobras. Engenheiro de produção, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, publicado no Diário Oficial. Ele não foi recebido pela Petrobras, porque ele é preto, porque ele é um homem de Deus. Que o maçom Paulo César Brito, esse covarde, ligou lá para a Vitória ameaçando ele e a mim, se nós fôssemos fazer o trabalho lá, ele ia mandar prender, ia matar a gente. Eu considero que eu estou morrendo de medo do Paulo César Brito, esse sem vergonha. Até hoje. Não como, não durmo por causa de medo dele. São esses homens, irmão, que eu estava, quando eu saí da primeira igreja para lá, enchendo esses homens de dinheiro para mentir para as pessoas. Médico, que nem eu, um vagabundo, que não vai trabalhar, faz que nem eu, e vai fazer o evangelho de graça como Deus mandou. Entra nesse inferno, nessa maçonaria, para enganar as pessoas. Esse cara, será que a mulher dele não tem um mínimo de moral? Meu marido, toma vergonha na cara. Será que é vagabunda que nem ele? Prostituta? Sai dessa desgraça. Para de enganar as pessoas. Vai servir a Jesus. Mas isso dá dinheiro, dá vaidade. É assim que funciona esse Brasil. Aí nós fomos lá nesse trabalho. Você está com medo, Leopoldino? Não. Você está com... Nem eu. Ganhamos Cláudio Guerra para Jesus. Olha o estrago que nós já fizemos, a limpa que já fizemos no Brasil. Você sabe quantos centavos de dízimo e oferta? Vocês, 40 milhões de brasileiros que já abandonaram o sistema religioso e fizeram as lojas maçônicas baterem colunas, fecharem as portas. Sabe quanto vocês depositaram? Amor, confiança, mas nem um centavo de dinheiro. Se eu precisar, quando eu falei, quando o Índio da Costa foi reformar o Paulino Werneck, que é nosso paciente, foi lá, o hospital estava caindo. Falei, ó, Índio, se eu precisar alguma coisa de você um dia, eu vou te pedir um par de sapato, uma camisa, uma meia, um prato de comida. Nada mais do que isso. Tá certo? Você vai executar o trabalho aqui? É assim que sou. Pronto. Trabalhei 35 anos no Paulino Werneck. Não encontraram um erro na minha vida, mesmo eu sendo um homem. O Adilma e o Cabral, que é maçom também, eu sou Cabral. O pai dele e ele também são maçom. Você vê que exemplos bons nós temos no Brasil de maçons, né? Aí foi lá, fez o hospital da Ilha do Governador, não me chamaram. Por quê? Incomodava eles, igual incomodava o Fausto, Guilherme de Vasconcelos. Incomodava a minha família. Fizeram o Hospital do Cérebro, onde eu trabalhei 35 anos. Também não me chamaram. Porque eu sou um péssimo exemplo para eles, como sou um péssimo exemplo para o Fausto, como eu sou um péssimo exemplo para a família Balesteiros. Onde estão Cabral e Dilma? A justiça de Deus, ela vai chegando, irmão. Ela vai chegando. O ano passado, anestesiei o pai do Cabral, não recebi nada. Depois do Herbert Viana, foi uma das anestesias mais difíceis que eu fiz sozinho lá. E tive que fazer anestesia para neurocirurgia sozinho, irmão, para não morrer de fome, para pagar 28 salários mínimos de pensão das pessoas que fizeram isso contra mim, irmão. Vocês sabem o que é viver pela fé? Em Nova York, eu vi 4 pessoas trabalhando na neuroanestesia. O head care, que controlava toda a área da neuroanestesia, tinha 3, 4 salas de neurocirurgia, ele ficava circulando essas salas. O staff da sala, o residente da sala e o enfermeiro anestesista. 4. Eu faço há quase 40 anos anestesia para neurocirurgia sozinho, porque senão não consigo viver, não consigo pagar minhas contas e não consigo ajudar a pastores, porque me roubam nos tribunais,
na justiça. O Colégio Lusíadas, lá em Vitória, 13 anos, irmão, querendo pregar aquilo, investir na obra de Deus, na minha vida, dos meus filhos. O maçom Walter dos Reis Safira abandonou a minha irmã por homossexualismo. Se eu pudesse pedir hoje ao SAAD, ao grupo de extermínio deles, eles executariam o Walter dos Reis Safira agora, executaria o Fausto Aguiar de Vasconcelos agora, executaria a família Balesteiros. Eu quero que eles vivam muitos anos, o Cabral e a Dilma, para ver o Evangelho crescer e prosperar no Brasil. Então, povo brasileiro, me ajude a gostar e amar a vocês. Me ajude a amar esse Brasil, gente. E quem faz essa obra não sou eu nem vocês, é Deus. É assim que o Brasil está mudando, irmão. Não é com política ou religião. As duas maiores pragas do mundo está lá em que Deus disse. Jesus revelou a João. Apocalipse 13. O que está se formando agora para, graças a Deus, está chegando já a esse fim. Lá em Roma, a igreja prostituta. Em Israel, o poder político e econômico lá de Salomão e as suas prostitutas agora vão se reunir nesses dois polos. Está aí. Estou falando isso há 35 anos. Como o homossexualismo ia crescer, tudo na palavra, irmão. Então, o povo brasileiro está consciente para não ficar estressado. Silas Malafaia está mandando botar o chip em todo mundo. Ele está certo. Está defendendo o terreiro de Satanás. Todas as religiões estão mandando colocar. Ele está certo. Antigamente eu pensava que ele comemorar o Natal, a festa jesuína do padroeiro dele, da maçonaria, que é 24 de junho, irmão. Irmão, esses homens não têm um mínimo de respeito a Deus. O mínimo de respeito às pessoas que põem dinheiro na conta deles, irmão. Está na Ezequiel 8. Mesmo que eles gritem em alta voz aos meus ouvidos, jamais eu os ouvirei. Então é isso que eu estou te falando, irmão. Igreja de Cristo. Uma coisa espetacular. Uma obra de Deus que deu certo. E vai continuar dando certo. A obra de Salomão já está indo para o inferno onde ele está. Arrecadando os seguidores dele na maçonaria. O grau 33 do trono lá é o quê? O trono de Salomão. Então o Brasil está no caminho certo. O Brasil está no caminho certo. Se o Senhor não construir, não edificar a casa, ou seja, o Brasil, em vão trabalham os construtores. Olha os construtores construindo o templo, construindo isso, construindo aquilo, e constrói para aqui, constrói para lá, e monta partido político. Olha isso aqui, ó, água de rio abaixo. Vai e não volta mais. Então, eu estou encerrando aqui, irmão. Estou com o estudo todo aqui pronto. Eu só queria mostrar aqui alguns versículos que eu não sei falar sem citar a palavra de Deus, mas para dar os parabéns a vocês, Igreja de Cristo. A TV Globo, a TV Record, está reconhecendo a Igreja de Cristo, irmão. Que Deus abençoe essas duas emissoras, irmão, e que eles possam nos abençoar. Abençoar a Igreja de Cristo, irmão. As pessoas que vieram aqui em casa conhecem esse estúdio lindo que está aqui. 2 armários comprados na Casa Bahia. Desmontei os armários, fiz as estantes e das portas fiz essa mesa onde estou apoiado aqui. Eu mesmo fiz. Levei uns 3, 4 meses. Os irmãos todos gostaram e eu gostei também. Ficou lindo. Se fosse comprar no lugar, seria 25, 30 mil, 40 mil reais. Eu peguei o preço. Eu gastei 1.000 e poucos reais. Porque eu não tenho dinheiro para jogar fora. Meu dinheiro é suado. Faço anestesia para neurocirurgia sozinho há 40 anos para não morrer de fome. E o pouco que eu ganhar, eu ainda tenho que dividir com meus irmãos. 16 anos de processo lá em Vitória. Colégio Lusíadas, assim, 30% da minha irmã.
Eu podia pedir o Saad, executa aquele bandido lá, o colégio fica para mim e para minha irmã. Mas Deus tem um propósito em cada coisa. Walter dos Reis Safi, maçom, ladrão, sem vergonha. E o poder judiciário. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O judiciário é 100% igreja prostituta. Olha o Palácio da Justiça da Prefeitura de Vila Velha. É 100% as igrejas universais. É 100% os palácios de maçonaria, irmão. Maçonaria é o palácio da injustiça, irmão. Uma vergonha. Vem Sérgio Moro falar que vai consertar esse Brasil, Sérgio Moro. Toma vergonha de pertencer a uma entidade bandida desse jeito, Sérgio Moro. Toma vergonha. Vai se retratar para o povo do Brasil. Ó, Sérgio Moro, um recado para você, de Deus. Seu serviço é público. Você não tem direito a pertencer à sociedade secreta. Seu cargo é público. Seu sem vergonha. Por que você está ligado à sociedade secreta? Se o seu cargo é público, você é um imoral. Estou falando em nome de Deus, para a defesa do povo brasileiro aqui. Toma vergonha nessa hora. Sai desse inferno. Sai desse inferno. Vem ser homem, que nem o povo brasileiro luta as transparências abertas. Você não vai consertar esse país com essa injustiça que você pratica? Fazendo injustiça para a sua maçonaria, para defender os seus irmãos. Isso é imoral, isso é indigno. Você é um homem público, a sua vida é pública, você é paga com dinheiro público, você não tem direito a pertencer à sociedade secreta. Sua vida é pública, transparente. Esses são os homens que o povo está depositando a confiança que acha que vai resolver o problema do Brasil, gente. Irmão do Fausto Aguiar de Vasconcelos foi lá pedir minha cabeça. Ó. Que vergonha, irmão. O judiciário do Brasil é 100% maçom, é 100% injustiça. Vocês querem que o Saad dê os nomes? Vocês querem? Está gravado em vários lugares do Brasil e do mundo. Vários lugares do Brasil e do mundo. Vocês querem os nomes? Não adianta eliminar a gente. Nós não somos idiotas. Gente, é essa vergonha desse país. Quem é que pode mudar esse Brasil? Só tem um, é Jesus Cristo. E nós estamos mudando. Já temos 40 milhões, talvez já 50 milhões de pessoas que encontraram essa simplicidade, essa verdade. Aí Deus vem e estar essa terra. Com mentira. Olha os vídeos do maçom Silas Malafaia falando contra a maçonaria. Os que amam e cometem a mentira, irmão, vão entrar no inferno. Aguarde-nos. Sábado que vem, aguarde-nos. Amanhã nós estaremos aqui. Que vergonha. Deus nos chamou para perder, não. Nós somos mais do que vencedores. Agora, o povo brasileiro tem que tomar vergonha na cara. E está fazendo o que é certo. Abandonando essas lojas maçônicas. Batendo colunas. Abandonando o sistema religioso, onde não se pregue, não se vive o evangelho. O sistema religioso, maçonaria, é 100% Salomão, aquele corrupto que abandonou as coisas de Deus. A igreja de Cristo é 100% Jesus Cristo, é 100% leão da tribo de Judá, é 100% judeu, daquele Abraão, Isaac e Jacó, que eram os que serviam a Deus. O sistema religioso, maçonaria, é 100% Salomão, é o sistema sionista de falsos judeus. Jesus Cristo, a igreja de Cristo, é aquele povo verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó. O sistema de maçonaria, o sistema religioso, é 100% Salomão e seus 72 demônios da goetia de Satanás. Sequer eles têm Deus, eles têm demônios. E graças a Deus, Deus está nos permitindo chegar agora, no momento em que a igreja de Cristo, irmão, está se preparando para encontrar com Jesus, assim como João gritava, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Nós estamos aqui no nosso deserto pregando, irmão. Nós estamos aqui no nosso deserto pregando.
preparando a igreja para encontrar com Jesus. Glória a Deus. Deus tem honrado a igreja dele. Está aqui o nosso irmão Elon aqui, irmão. Covardemente, o pai dele, os parentes deles, maçons, botaram ele e a esposa dele no hospício, irmão. Tiraram tudo deles. Caso assim, cadê a justiça? Cadê o Sérgio Moro para resolver o caso do Elon e da Denise? Nós descobrimos, irmão, uma irmã lá da Itália. Olha como nós temos gente participando dessa igreja. Pagou um advogado e nós mandamos o dinheiro, contratou para tirar o Elon e a Denise do hospício, como fizeram com meu pai, como tentaram fazer comigo, irmão. O evangelho é loucura no meio de um país de prostituta, de ladrões, de assassinos, de homens disfarçados em servos de Deus. Mas Deus honrou Elon e Denise, um engenheiro e uma médica. Voltaram, então, e servindo ao Senhor, mas sequestraram os 3 filhos deles. Com o pai dele, que é maçom, um velho sem vergonha, acho que maçom pode roubar os netos. E os pais estão lá ansiosos, 3, 4 anos aguardando. Cadê alguém que responde pela justiça aqui no Brasil para ajudar o irmão Elon e a Denise, que estão passando quase necessidade, que nós temos que suprir algumas vezes? Um engenheiro lá no interior, no diabo, perdeu as botas. Que chama Itapipoca. Não tem ninguém para socorrer um servo de Deus. A justiça está preocupada com prostituição, com tráfico de drogas, que eles alimentam. Que vergonha. Nós estamos mudando esse Brasil, mas não é através de nós mesmos, mas é do poder de Deus. Então, eu peço, irmão, que vocês orem por nós. Nós vamos reunir com esse povo. Por isso, mas eu não ia reunir sem dar satisfação à minha igreja, que é a igreja de Cristo. A igreja que eu preparo. Eu ia dar satisfação. A minha vida é tudo aqui. A minha vida é transparente. Não tenho medo de esconder nada. Fecha o microfone aqui do André, por favor, gente. Aqui, está com o microfone aberto? Então, eu peço aos irmãos que continuem orando por nós. André, você pode fechar seu microfone, por favor? Pode fechar o microfone, André? Solange, esse irmão tem que distrair aqui. Então, este é o trabalho que Deus nos deu. Saad, você vê as mordomias que ele largou. Se esse homem abrir a boca, contar tudo que ele sabe para o Brasil. Vocês sabiam disso? Se nós fôssemos mercenários, que nem o Silas Malafaia, está extorquindo as pessoas aí, esse bandido Malafaia, extorquindo, ó, nós sabemos que você, a sua empresa está nisso, ó, você está envolvido naquilo, aquilo outro. O cara vivia no mundo do crime, maçonaria é o mundo do crime. Vê lá o Fausto, ele foi pedir minha cabeça. Vai lá, fica impune, não paga nada, aquele negócio todo. Nós não viemos aqui para causar contendas e desordem, nós viemos para ganhar os maçons para Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro, mar. Do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. É isso que está o povo brasileiro. Vai daqui, vai para uma religião, vai para outra, vai para outra, vai para uma só. Onde tem a palavra de Deus, ninguém prega. Mas aqui nós pregamos. Está escrito, está escrito, está escrito. Obrigado, povo de Deus, pela fidelidade a Deus, esse modesto servo de Deus que te ama e que não te troca por nada, não te vende por nada. Igreja de Cristo, a maior riqueza, a coisa mais linda do mundo. Por isso é a única coisa que Deus vem buscar aqui. Chama-se Igreja de Cristo. Ele não vem buscar religião, não vem buscar templo, não vem buscar dinheiro. Você sabe por quê? De quem é tudo isso? É do diabo. O diabo vai buscar isso tudo agora, aqui no Armagedon. E Jesus só vem pisar o lagar. Ele diz, nesta batalha vós não tereis que guerrear igual na batalha do Armagedon. Nessa batalha vós não tereis que guerrear. Eu mesmo
pisaria o lagar. Então, essa é a promessa de Deus para o Brasil, irmão. É a promessa de Deus. Olha, nós vamos ter esses encontros nesses próximos dias. E vou em nome do Senhor Jesus. Que seja para abençoar a TV Record, ou que seja para abençoar a TV Globo, que seja para abençoar o Brasil, mas nada por contenda ou vanglória. Nada para adorar a Satanás, nem a nós mesmos. Então, ore, irmão, ore. Se for preciso, jejue. Queremos que Deus use essas duas grandes empresas, irmão, para anunciar boas notícias, boas novas, o Evangelho. Primeiro, Jesus rasgou o véu do templo. Acabou com o sistema religioso. Segundo, Jesus é o templo. Terceiro, Jesus não habita em templo feito por mãos de homens. Se ele acabou com todo o sistema religioso, acabou com a Arca da Aliança, com o altar, com o sacrifício. Um só sacrifício, você fala com o Pai. Acabou com o sacerdote. Não tem templo, não precisa de sacerdote. Existe um sumo sacerdote. E quanto você paga por isso? Jesus já pagou por você na cruz, é de graça. E como que você vai pregar esse evangelho? De graça, não leva nem um alforje para ficar coletando dinheiro ou qualquer coisa, um alimento. De 2 em 2, como eu venho fazendo há muitos anos. Isso é boa nova, isso que é boa notícia. Posta Aguiar de Vasconcelos passou 10 anos estudando esse inferno de divindade, doutor em divindade. E o evangelho nós pregamos em 30 segundos, a boa nova, a boa notícia. 30 segundos. Isso que eu quero. Essas duas TVs respeitem o povo brasileiro. Não pense em dinheiro, mas pense no bem-estar, na alegria, na felicidade, na verdade. A verdade liberta as pessoas, gente. Olha o quanto é mentiroso esse Silas Malafaia, irmão. A desgraça que esse homem causa aqui no Brasil. Não perca, sábado que vem, a gente vai estar reunido aqui de novo. Vocês vão ver o tamanho das mentiras dessas pessoas. São inconsequentes. Eles mentem por compulsão. Satanás domina a mente e o coração deles 100%. Eles mentem e não se incomoda com a mentira de tão natural que Satanás vive na vida deles. Hoje nós não podemos resolver esse problema aqui, tá, irmão? Mas a programação fica adiada, tá bom? Deus está no controle de todas as coisas, nada por contenda ou vanglória, mas tudo para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixo aquele convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja glorificado. Muito obrigado, irmão, pelo carinho, pelas expressões. Eu, quando tinha semana, tive mais tempo, tentei responder um montão de e-mails, irmãos. Mas, infelizmente, eu não continuo. Mas você pode ter certeza que Deus está respondendo no teu coração. E eu tento responder, eu sozinho, irmão, tocando esse ministério, que hoje nós já temos 40 mil pessoas. Eu não tenho secretário, não tenho tesoureiro, não tenho primeiro presidente, vice-presidente, não tenho templo, não tenho escritório, não tenho CNPJ. Vou dizer, eu só tenho Deus. Eu só tenho Deus e vocês. Eu só tenho Deus e vocês. Eu não tenho família. Olha na Bina, quantas vezes minha família é imensa no Espírito Santo. Quantas vezes, porque estão todos ligados com maçonaria, e sistema religioso, estão preocupados com as obras de Satanás, de Salomão. Eu tenho tão somente, irmãos, vocês e Deus. E a palavra, quando Jesus foi procurá-lo lá, estava no meio dos 12, a família veio procurar Jesus. O pai e a mãe tinham esquecido de Jesus. Jesus foi lá no meio dos sábios, dos doutores. Aí Jesus veio. Seus pais estão te chamando aí, Jesus.
Jesus já mandou um recado direto, como eu, como o apóstolo Paulo fala. Não é papo reto. Não mandamos recado, não. É papo reto. Jesus falou, olha, a minha família, o meu pai e a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Se aqui no Brasil, irmão, você faz a vontade do Pai que está no céu, você é minha família. Eu fui vendido para o Egito, como José. A minha cabeça foi pedida para a morte. Mas Deus tocou no coração do Saad, e ele se quebrantou, eu ganhei ele para Jesus. Então meu nome também é Renato, José Renato. Eu sou renascido, nasci de novo. Estava no mais alto tribunal do inferno. 12 grão-mestres reunidos aqui no Brasil. E não teve um parente meu maçom. Falei, tadinho, alivia lá, doutor Pedrosa, ele já ajudou tanta gente, tantos parentes, tantos amigos, tantos parentes maçons na família, mas nessa hora não serve para nada. A voz do diabo. Mas sozinho Deus tocou. E o meu nome é Pedrosa, significa aquele que vem das pedras. Jesus, a pedra angular, pedra principal de esquina, pedra de fundamento da minha vida é Jesus Cristo. Por isso, Deus, me chamaram para entrar na maçonaria, mandaram o convite, eu nem abri. Rasguei e queimei lá no tanque da minha casa. Dali, daquele segundo em diante, minha ex-esposa, Carmen Balesteiros Pedrosa, começou, ele está louco, ele está doido, está botando fogo na casa. E o meu pai omitiu o nome Jacobsen, que a minha mãe é Jacobsen. Então, sou judeu legítimo. Não é meu pai que é Jacobsen, é minha mãe. O que vem de Jacó. Então, sou lá do Antigo Testamento. Sou do Novo Testamento, da pedra fundamental de esquina. Sou renascido e sou aquele que foi vendido para o Egito, para a maçonaria. E Deus me resgatou. Então, até no meu nome tem a história de Deus na minha vida. Que coisa linda, irmão. Eu sou um projeto de Deus, eu tenho medo de errar, irmão. Tenho medo de errar. Peço a Deus, não deixe eu errar. Para decepcionar vocês e decepcionar a Deus. Não quero decepcionar a Deus, nem essa igreja de 40 milhões, talvez já 50 milhões de pessoas que depositaram sua fé, sua confiança no Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, e no homem que Deus resgatou da morte, da traição da sua família, da traição do seu país, da traição dos juízes, as pessoas que tentaram botar o crime na minha vida, eu como se fosse matar minha sogra. Eu tive, pela ação da justiça, recorri até a terceira instância, tive que depositar na conta desses que mentiram que ia matar minha sogra 28 salários mínimos por mês. Quase morri de trabalhar. Não tinha dinheiro para nada, roupa simples nem para viajar. E outras ciladas que eles montaram para mim. Quantas? Então, diante de Deus está o meu temor. Diante de Deus está o meu temor. Eu preciso das orações dos irmãos. Eu não posso errar, irmão. Eu não posso errar. Deus tem me colocado como uma esperança aqui para o povo brasileiro. Eu não posso errar. O peso da responsabilidade é grande. Eu não vou errar em nome de Jesus. Eu não quero ser um Salomão para criar essa igreja prostituta que desgraçou o mundo inteiro, essas sociedades secretas. De Salomão, o inferno puro, irmão. Eu não quero abandonar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não quero abandonar Jesus. E vocês façam o mesmo, irmão. E procuremos ajudar uns aos outros, irmão. Procuremos ajudar uns aos outros. E vamos orar pelo Elon. Eu fiz um apelo aqui diante de Deus. Vamos ver se o Sérgio Moro ouviu. Se ele realmente é um homem de coração, é um homem de justiça. Vai lá ver um dos exemplos de maior injustiça. O nosso irmão Elon está aqui, a esposa dele, um engenheiro e uma médica que não consegue emprego lá nos infernos, onde o diabo perdeu a bota e tá pipoca. E vão lá roubar os filhos dele com 5 carros, 3 da polícia, uma ambulância, mais não sei o quê, covardemente. Umas 50 pessoas, porque 2 pessoas meteram no hospício.
porque eles são crentes. Esse é o Brasil, irmão, de demoniados, de satanistas, de maçons, de falsos profetas, que perseguem e matam os profetas de Deus. Deus está mudando essa história. Deus está mudando essa história. E que Deus ore muito pela vida do Saad, irmão. Esse homem anda a pé, anda de ônibus, mora num bairro simples, uma coisa simples, e está vivendo aí. E Deus há de honrar esse homem, porque se nós quiséssemos ganhar dinheiro, contar os podres do Bispo Macedo, vocês iam morrer de vergonha. Contar os podres do R.R. Soares, contar os podres do Silas Malafaia, contar os podres. Eu até botei um adendo do Caio Fábio. Se a gente contar, em 24 horas está sujeito o Caio Fábio morrer. E ficam gritando, falando besteira, me humilhando, dizendo que eu sou mentiroso. É porque nós somos pessoas de bem. Porque senão a gente podia extorquir esses caras. Sabe o que diz lá em Apocalipse 2? Deus fala, a igreja de Filadélfia, essa igreja que eu amo, a igreja fraca de Filadélfia, ela não nega o meu nome e não nega a minha palavra. Eu vou botar estes da sinagoga de Satanás, a sociedade secreta, o sistema religioso, eu vou botá-los todos embaixo dos pés da minha fraca igreja de Filadélfia. É porque o Apocalipse é verdade. E Apocalipse diz que esta igreja prostituta, ela fará guerra aos santos e vencerá os santos. E todos adorarão a besta, com exceção daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esta é a exceção que eu quero estar. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, gente. Eram 10 mandamentos no Antigo Testamento. Os judeus religiosos multiplicaram para quase 1000 no Talmud. E Jesus simplificou para 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. O Brasil tem jeito. Sim. E quem pode dar o jeito é o Espírito Santo que está dentro de nós. O único que pode deter esses 72 demônios, esse bode andrógeno, que está aqui no Brasil, querendo infernizar o Brasil, que não é nem Deus, é um andrógeno, um demônio. O único que pode detê-lo até que do meio seja tirado é o Espírito Santo. Nós somos já quase um quarto do Brasil, irmão. Quem sabe daqui a um tempo nós seremos metade do Brasil. E quem sabe daqui a mais um tempo seremos 100% do Brasil, Igreja de Cristo, que não precisa de templo, não precisa de sacerdote, não precisa de dinheiro, precisa de amor, de vergonha na cara, de caráter, de dignidade e de adoração a um Deus único. Mandar todos esses ídolos e demônios para o inferno. Então, o compromisso de consertar o Brasil é cada um fazer o seu conserto com Deus, porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu louvo a Deus por estes quase 50 milhões de brasileiros que não tiveram dúvida de ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 17, 18, falando da igreja prostituta, 17:4, que se veste de vermelho e azul, ou seja, de escarlate e púrpura, ou seja, de maçonaria inglesa e francesa. Essa igreja prostituta se veste de maçonaria inglesa e francesa. Deus diz, sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com seus pecados. Essa igreja prostituta que enriquece os traficantes de terra. O maior traficante do mundo, Pablo Escobar, maçom. Esse Jorge Soros é o maior traficante do mundo hoje. Fernando Henrique entregou toda a Vale do Rio Doce para ele, maçom Illuminati, Fernando Henrique.
E depois Fernando Henrique deu um presente para o Brasil. Vamos mudar a cultura do Brasil para sexo, droga e rock and roll. Então, cada morte, cada violência aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, vocês agradecem à maçonaria, vocês agradecem a esses falsos profetas na maçonaria. E cadê o resultado da CPI do narcotráfico? Que esse bandido do César se diz pastor, que era meu amigo, botava dinheiro lá naquele prostíbulo dele, lá em Guarapari, lá em Cachoeiro, Magno Malta. Cadê o resultado da CPI do narcotráfico? Que é o sistema religioso de Salomão, do capeta, dos 92 demônios, lava os dízimos e oferta pedido erroneamente em nome de Jesus, com dinheiro sujo do tráfico de droga, porque tudo isso pertence a Salomão, aos demônios deles. Que vergonha! Essa é a desgraça do país, está aí. E tem jeito? Tem. É só Jesus. É só Jesus. Nós estamos no caminho certo, temos certeza disso. Então, peço a Deus, irmão, que abençoe e ore muito pela minha vida, pela vida do nosso irmão Saad. Ele até hoje sofre perseguições, tentações para voltar para aquele inferno. Ele passa luta, dificuldade, humilhações como eu tenho passado. Mas é para honrar isso aqui, é para ser sacrificado. Para que isso é o culto verdadeiro. E não vos conformeis com este mundo. Um grande abraço em todos. O Brasil tem jeito. O Brasil está caminhando para a vitória. Devagarinho. Devagarinho. Estamos caminhando. Sem alarde. Um por um. Um por um. Vai aí na sua igreja, na sua família. Não tenha vergonha de dizer que você é um cristão. Você não participa da igreja prostituta de Satanás. Vai. Não tenha vergonha de dizer que você passa fome, que você passa necessidade, que você está desempregado, que você está vivendo pela fé. Não tenha vergonha. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.